Estamos aqui hoje na capital imperial, Petrópolis, um especialista aqui no tema, para estar falando um pouco mais da história da cidade, principalmente das nuances, os detalhes que fazem Petrópolis ser tão marcante. Eu estou aqui em Goiânia do Pé Rachado, numa friaca, e Torin, pode se apresentar e começar a contar a história de Petrópolis. Olá pessoal, sou Luiz Tourinho, né? Sou de Salvador, mas estou residindo em Petrópolis nesse período por causa da minha família, que inclusive chegou aqui na época do período imperial, quando Dom Pedro II, então tem ligações históricas. A gente está no período, local mais interessante para ter uma noção do que significa Petrópolis, seja na questão geográfica, seja na parte histórica também, né? Mesmo sendo próximo do Rio de Janeiro, uma distância de uma hora e meia de carro, ela consegue ser totalmente diferente no sentido de clima, geografia, relevo, etc. e tal. As pessoas também, por exemplo, carioca. O fluminense, né, do interior do Rio de Janeiro é muito diferente do carioca. E vou explicar para vocês o motivo histórico disso. Então, primeiro a parte geográfica. Então, mesmo sendo relativamente próximo geograficamente do Rio de Janeiro, ela é muito diferente porque está numa serra. Então, a altitude daqui é quase 900 metros acima do mar. O clima é tropical temperado, então você vê que tem até neblina. Nós estamos pegando aqui a neblina, então o Rio de Janeiro não tem isso. E é por causa disso mesmo que Dom Pedro I, vindo de viagem para Minas Gerais, gostou tanto, por causa que o Rio de Janeiro tem aquele clima mais quente, principalmente no verão, por causa das rochas também e tal. Aqui tem um clima ameno o ano inteiro praticamente. Então ele decidiu adquirir, não como imperador, mas como pessoa física, como cidadão, uma fazenda chamada Córrego Seco. Mas foi o filho dele, Dom Pedro II, que se apaixonou e decidiu construir, no início do seu reinado, por volta de 1840, né, construiu o seu Palácio de Verão. Então, e com isso, criar uma cidade em homenagem a seu nome, Petrópolis, que em grego quer dizer cidade de Pedro. Daí que eles chamam o engenheiro alemão, Júlio Keller, e o Júlio Keller projeta, né, Petrópolis, o centro histórico pelo menos, com suas duas avenidas principais. A Black Friday na editora Calavera será a Black Outubro, então essa é a melhor ocasião para você adquirir os nossos títulos. 50% de desconto nos combos e 40% de desconto nos livros. Clique no link da descrição e aproveite, não perca, hein? Então essa aqui é a Avenida Keller, né, que é a principal, que ao fundo tem a Catedral de Petrópolis, e depois a de trás, que a gente vai ver, que é a Avenida Ipiranga. Um diferencial, além do clima e por conta também da cultura que você vai ver, é que Dom Pedro II, como era abolicionista, falou, olha, na minha cidade não pode ter escravo, né? Eu quero que seja uma formação livre. Foi a partir disso que eles decidiram chamar imigrantes alemães. A festa, né, agora. E coincidiu agora, que nós estamos no início de julho, a Bauerfest, né? Que é a festa do campesão, né? Do alemão, do povo alemão. Então você vai ver na gravação vários bandeiras alemãs que vão representar essa identidade desde o início. A partir disso eles constroem o Palácio de Verão, que é o Palácio Imperial, hoje Museu Imperial, que a gente vai ver daqui a pouco. E com o tempo as pessoas foram construindo suas casas. Então as principais avenidas de Petrópolis são reflexo, né, desses nobres que construíram casas ao redor do Palácio Imperial. Comenta um pouco aquela curiosidade que você falou, por exemplo, essa casa que tem uma cultura... O interessante é isso, que por causa dessa Versalhes brasileira, podemos dizer que Petrópolis cada construtor, né, já que aqui tem um clima mais europeu, construía de acordo também com o seu gosto, com as modas da época. Então tem alguns que têm mais influência francesa, outra neoclássica, outra dessas aqui que a gente fica brincando, que é a casa do Conde Drácula, né? Então influência mais germânica, podemos dizer. Então cada um foi construindo uma casa de acordo com o seu gosto. E isso continuou até o início da República. Então o último grande presidente que conseguiu, que gostava de Petrópolis, é o presidente Figueiredo, o último do regime militar, que vendo
por conta da especulação imobiliária, a destruição, né, de alguns casarões para virarem edifícios ou casas modernas, tombou o centro histórico de Petrópolis. Então aqui é como se estivesse, de fato, numa cápsula do tempo. Então, Petrópolis, diferentemente de outras cidades do Brasil, que acabaram destruindo boa parte do seu patrimônio material, dos seus casarões, seus palácios e tal, Petrópolis conseguiu manter por causa desse tombamento, que além de tombar, nomeou oficialmente como cidade imperial. Então, não é apenas um apelido, é de fato oficialmente cidade imperial do Brasil, Petrópolis, reconhecido pela própria República. Bom, agora a gente está andando aqui, a gente vai lá na casa, foi casa do Santos Dumont? Isso. Que essa que é a grande detalhe que o pessoal não entende. Que até o Rio de Janeiro deixar de ser capital, né, para Brasília, Petrópolis continuou sendo uma cidade influente no sentido cultural, né, e as pessoas procuravam, quando o clima ameno, adquirir casas ou passar veraneio aqui. E aí nós temos algumas figuras com o próprio Santos Dumont, que o legado dele foi construir, né, refletindo o gosto dele, isso que era interessante, como eu falei para vocês anteriormente, uma casa, que é como se fosse o precursor das kitnets de hoje em dia. Você vê que é pequena e é só quarto e sala. E ficava próximo, né, a um hotel, porque ele fazia serviço de quarto, né, não recebia, ele não cozinhava. Que hoje é o atual campus da Universidade Católica de Petrópolis. Então a gente vai mostrar para vocês a fachada dela. E essa praça aqui é o quê, Tony? É a Praça da Liberdade. Muitas das ruas e praças daqui de Petrópolis estão relacionadas ao movimento abolicionista. Então isso que é também interessante. Dom Pedro II e principalmente Princesa Isabel, que tem a casa dela que a gente também vai ver, quiseram marcar Petrópolis como uma das sedes do movimento abolicionista, isto é, pela abolição da escravatura no Brasil. Então a gente tem até ruas, praças e locais que têm homenagem, uma referência a isso. Essa praça aqui é como se marcasse o centro da cidade, um pouco do Marco Zero, ou não? Não, o Marco Zero a gente pode ver que é principalmente lá A catedral. da catedral. Então, como Petrópolis foi projetada, ela tem várias praças, tem avenidas, então, para o padrão da época, tinha uma estrutura moderna. Né? Então, a gente está aqui na Casa de Veraneio Santos Dumont, construída em 1918, para explicar o quê? Qual o contexto, a diferença. Se hoje em dia, no verão, as pessoas vão atrás do calor, né, e no frio vão atrás do frio, naquela época que não tinha nem aquecedor e ar-condicionado, as pessoas faziam o inverso, que é o mais lógico. Então era normal que pessoas que fossem mais abastadas, e aí inclui Santos Dumont, que era filho de cafeicultores lá de São Paulo, tivesse sua casa de veraneio também. Ele construiu aqui e, da mesma forma da invenção dele, da genialidade, ele foi um precursor do que a gente chama hoje de kitnet ou quarto-sala. Tanto que não tinha cozinha, ele pedia para o Palace Hotel, desse prédio aqui atrás, né? Que é hoje o atual campus da Universidade Católica de Petrópolis. E eles traziam o serviço de quarto, a comida, para cá. Então ele tinha apenas, na casa daqui, um quarto, uma sala, um banheiro e a oficina dele, né? Que ele conseguia ter insights, né, para as invenções. Ele apelidava, ele tinha tanto carinho para essa casa, que era chamada de A Encantada. E você vê que Petrópolis conseguia atrair pessoas do mundo inteiro. A gente pode citar o Stefan Zweig, né, que é um dos grandes biógrafos do século XX, que fugiu, né, da Europa quando o nazismo acabou até se suicidando aqui. E o próprio Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, que morou aqui no município de Petrópolis também. Então você vê que Petrópolis surgiu imperial e continuou, de certa forma, imperial no sentido de universal ao longo do século XX, por conta desses elementos atrativos. Então, pessoal, a gente está aqui na casa do comendador Joaquim Antônio dos Passos, que fica num local estratégico de Petrópolis, importante, que é com a Avenida Keller, que é a principal da cidade, fazendo esquina com a Praça da Liberdade. Então é um dos principais casarões, que hoje em dia é hotel, só que era uma residência privada desse comendador. E a importância que a gente percebe foi no século XX, que antes de surgirem as embaixadas, isto é, uma sede física, né, para a representação diplomática no país aqui no Brasil,
existiam as legações, isto é, onde o embaixador morasse seria, né, a sede dessa representação. Então isso que é interessante, mesmo a capital sendo o Rio de Janeiro, muitos embaixadores preferiram morar em Petrópolis, isso foi até 1914, 1920, do que morar na capital do Brasil. Então aqui chegou a funcionar a legação, né, o equivalente a hoje a embaixada dos Estados Unidos, acho que da Bélgica também, a cidade de modo geral tinha da Inglaterra, de vários países. Então Petrópolis, mesmo não sendo capital do Brasil e ainda, né, já no período republicano, nós percebemos que continuou a ter essa importância. Então, Torinho, depois que a capital tragicamente foi para Brasília, mais um aspecto negativo para a conta dessa mudança. Você vê que a mudança de uma capital afeta todo um ecossistema e não apenas o município em questão, né? No caso do Rio de Janeiro. Então afetou Petrópolis, que era meio que a cidade de veraneio do pessoal do Rio de Janeiro, assim por diante, né? E Brasil em nível geral, que muitas pessoas moravam no Rio, que era a capital. E várias cidades termais também de Minas Gerais, né, como Caxambu, São Lourenço e tantas outras, acabaram perdendo certa relevância, certo fluxo de migrações, né, de visitantes por causa disso. Então, Brasília foi ocupada pela estagnação ou certo prejuízo a esses municípios e outras regiões do Brasil, que antes serviam, né, como centros de convivência, civilização, de tratamento de saúde, etc. e tal. E o pessoal aqui tem uma certa raiva da República por isso, dessa mudança, ou ninguém se importa? Assim, ninguém para refletir? Não, que percebe, aqui por conta, né, da presença da cidade, o nome das ruas, o próprio Museu Imperial, é como se fosse de fato mostrado, olha, a monarquia, que muitos tantos demonizam, ridicularizam, não tem nada a ver com o que falam, né? No fundo, foi aqui um centro civilizado, um centro valorizado e tem uma admiração, um respeito pela pessoa de Dom Pedro II. E aqui é interessante também que parte da família imperial continua morando, né? Eles voltaram depois do exílio, lá para a década de 20, 30, e continuaram morando aqui, residindo. Então o governo devolveu algumas propriedades para eles. E até a figura de Dom Pedro Gastão, neto da princesa Isabel, ele andava a cavalo aqui, todo mundo conhecia, ele conversava com as pessoas, era de fato uma pessoa. Cara, vamos parar aqui que eu tô. Meu braço Tá bom. Vai, pode continuar. Só aqui o tá casarão no fundo. Aqui é, como eu disse, aquele do comendador, né? Que chegaram a ser as legações de diversos países importantes, né? Como eu disse para você, até os Estados Unidos, se não me engano, a Inglaterra também. Mas o petropolitano médio, assim, não se importa com essas questões. Esse que é o problema. Por conta dessa lavagem cerebral que existe há décadas, né? De certa forma, a omissão da família imperial também, a ideia da monarquia ficou como algo do passado positivo, mas que não é uma proposta concreta para o presente. Falta uma certa conscientização. Então, eles não dão a monarquia porque a Petrópolis existe e as coisas boas daqui por causa da monarquia, né, algo concreto, só que ao mesmo tempo não vê como algo, uma alternativa para o regime político, né, no nosso presente ou para o futuro. Entendi. Não sei para vocês, né, Petrópolis começou a ter um processo de demolição das casas, das 60, 70, somente 80, e por causa disso que o presidente Figueiredo, né, que foi o último presidente do regime militar, como gostava muito de Petrópolis e vinha para cá com muita frequência, era até amigo pessoal de Dom Pedro Gastão, neto da princesa Isabel, da família imperial. E quando ele começou a ver prédios como esses, né, sendo construídos, assim por diante, ele tomou a decisão, né, de tombar o centro histórico de Petrópolis, tendo um fim diferente das cidades históricas do Brasil. A gente tem um exemplo, a cidade vizinha, chamada Teresópolis, esse nome foi em homenagem à mulher do Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, que infelizmente, por conta da especulação imobiliária, demoliu-se boa parte, né, dos casarões. Então Petrópolis conseguiu ser salvo, né, por causa da atuação desse tombamento, senão seriam vários prédios e casas modernas. Então aqui está numa paróquia, né, Sagrado Coração de Jesus, que tem importância histórica, que até temos efeitos hoje, que alguns franciscanos
alemães, em sua maioria, vieram em meados do século XX para cá e assumiram essa paróquia que eles estão administrando até hoje. E tiveram um grande efeito cultural nela, né? Criaram um instituto de teologia, criaram uma editora de livros, que é a editora Vozes, que é uma das principais religiosas do Brasil, que tem a sede aqui em Petrópolis ainda, a gente vai mostrar depois. E esse Instituto de Teologia, que eles formam principalmente os franciscanos, na UFM, formou, né, um grande, entre aspas, relevante teólogo na história do Brasil, que chama Leonardo Boff. Então Petrópolis, né, sendo para o bem ou para o mal, acabou influenciando culturalmente também o pensamento religioso do Brasil. Então não é apenas uma cidade imperial, mas também essa cidade religiosa franciscana, teológica. Da mesma forma que surgiu, que a gente pode depois gravar, a Universidade Católica de Petrópolis, que tem um viés mais tomista. Você vê que Petrópolis, na mesma cidade, nós temos correntes teológicas diferentes, né? Mesmo sendo no interior do Rio de Janeiro. Vamos lá ver dentro da igreja. Nossa, o teto dela é bem bonito. Vitral de São Francisco. Vitral da Ascensão. E aqui, vitral do Sagrado Coração de Jesus. Só que isso aqui deve ter sido totalmente reformado depois do concílio, né? Já não tem mais o altar-mor, só a mesa de jantar. O órgão, ao menos, preservaram. Aqui uma retificação para algo melhor. A chegada dos religiosos franciscanos foi antes do que imaginei. Foi em 1896. Qual foi esse contexto? Isso acho que é importante mencionar. Na época do Império teve a chamada questão religiosa, uma disputa entre o governo, né, imperial, com vários maçons, infelizmente, no poder, e a Igreja Católica. E aí se impediu a entrada, né, de noviços religiosos nas ordens religiosas. Então, essa disputa entre o governo imperial, ocupado por a maioria de políticos maçons, e a Igreja Católica refletiu um impedimento durante até o fim do Império, né, mais ou menos da década de 1850 a 1889, praticamente 40 anos aí, impedindo a entrada de noviços, isto é, jovens que quisessem entrar nas ordens religiosas do Brasil, podia ser apenas padre diocesano, ou seja, de paróquia e tal, e a entrada de religiosos estrangeiros, com argumento de nacionalismo e tal, mas era uma forma de enfraquecer a igreja. Com o fim do Império e o início da República, nós tivemos vários problemas, mas pelo menos permitiu a liberdade da igreja se reorganizar no Brasil. Então, permitiu novamente esse reforço das ordens religiosas, que vieram de vários países da Europa. Então, franceses, alemães, italianos, né, portugueses. E no caso daqui foram os franciscanos alemães, como falei, assumiram essa paróquia aqui de Sagrado Coração, criaram uma faculdade de teologia e uma editora, ou seja, no início teve de fato essa pujança dessa renovação religiosa no Brasil, cultural e intelectual, que nós tivemos no início do século XX principalmente. Depois que desembocou em Leonardo Boff, Teologia da Libertação, infelizmente foi um desvio de uma iniciativa boa originalmente. Então vamos ver aqui a editora Vozes daqui a pouco. Aqui o Klaus. A gente vê aí iniciar essa parte educacional, né, gratuita. Então a visão da igreja e dos católicos era a educação católica e não escola pública, como hoje, infelizmente, muita gente acredita que seja a salvação. E atrás a gente vê a editora Vozes, né, que é uma das mais importantes religiosas do Brasil. Então teve como objetivo, originalmente, de evangelizar o Brasil por meio, né, da publicação de livros, nessa reevangelização, nessa retomada cultural, intelectual e religiosa do nosso país. Como diz o nome ali, hoje em dia é realmente muito limitada. Nossa! E aí a gente vê o que tem aqui na livraria. O setor inteiro dele, do homem. O setor de política, lulismo no poder,
Poder e desigualdade. Nossa, tem um Olavo de Carvalho aqui. A editora realmente é ecumênica. É, É a livraria também. tem pra todos os gostos. Está aqui na uma das sedes da Boêmia, né, que tem um museu da cerveja, da história da cerveja, aqui em Petrópolis. Como eu falei para vocês, né, Petrópolis foi povoada por alemães desde sua fundação, na década de 1940. E aí surge a primeira cervejaria do Brasil, que hoje tem o nome de Boêmia, né? E tem um detalhe, né? Se tem esse mérito, mas também tem um mérito negativo, né? Um problema. Que o Brasil, né? Pela falta de trigo, de cevada, né? Uma dificuldade, né? Pelo causa do clima tropical, eles que tiveram a ideia, né? Esses cervejeiros alemães daqui em Petrópolis, a primeira de misturar com milho. Então, hoje em dia nós temos, né, essa mistura da cerveja com milho por conta dessa necessidade, que os alemães gostavam muito de cerveja, queriam fazer, só que às vezes não conseguiam ter, né, a cevada e o trigo suficiente e acabavam misturando com milho, coisa que nós temos no Brasil até hoje. E por que foi escolhido também Petrópolis, além da questão alemã? Porque as águas daqui são muito boas, precisa de uma pureza mínima. Então a cidade é conhecida também como cidade da cerveja. A própria Boêmia, a gente fez o tour lá com degustação e tudo mais, que mostra a história da cerveja, bem legal. Quem vier para cá fica um passeio obrigatório. Ele mostra que o terroir, Petrópolis, a água daqui, que é a, digamos, parte importantíssima da cerveja, tem um terroir próprio. Terroir seria características de determinado ingrediente que só é possível ter naquela localidade. Por exemplo, o champanhe só é na região de Champagne, na França, o resto é espumante. Queijo da Serra da Canastra só se pode fazer na Serra da Canastra, não pode produzir um queijo da Serra da Canastra aqui. Então fica a dica, assim, eu sei que a Boêmia hoje não é a melhor das cervejas, que vem no supermercado, mas aqui na cervejaria tem cervejas boêmias de outros tipos que passa a valer a pena. Você vai ficar fazendo tudo da cidade, certo? Divulgação. O propósito é o quê? É um livro, é? Não, Divulgar um livro? não tem nada pra postar no YouTube, movimentar. Ah, tá bom. Eu já pensei em fazer uma excursão para Portugal com o Marcelo, só que... Outro local essencial para conhecer Petrópolis aqui é o Palácio de Cristal, que foi construído nos últimos anos do Império. Conde D, né, marido da princesa Isabel, deu de presente para ela. Né, tomou como modelo outros palácios de cristais que tinham lá na Inglaterra, na França, em Portugal. Trouxe, né, que você vê que é de ferro, lá da França e montou aqui. Qual é a função do Palácio de Cristal? Era para que houvesse exposição de plantas, eventos e outras coisas mais. E o principal motivo que ele quis dar para a esposa dele, a Isabel, era para que plantasse suas hortaliças, suas flores. E uma delas em especial, que é a camélia, que cresce aqui em Petrópolis, se tornou o símbolo do abolicionismo. Então as pessoas no Brasil, aqui em Petrópolis, né, e no Rio de Janeiro, que quisessem se identificar como abolicionistas, colocavam, né, uma dessas flores, né, a camélia, na lapela da gravata. Então aqui em Petrópolis foi escolhido por causa disso também. Então você vê que tem a ver o Palácio de Cristal, a questão da floricultura e outras coisas mais com o abolicionismo brasileiro. Então isso aqui foi algo deixado pela família imperial para o nosso país. Isso prova também a questão que a família real era próxima do povo, né? Que ele fez um palácio justamente para que fomentasse exposições, um palácio próximo do povo, não um palacete num condomínio fechado. Isso que eu estava falando com o Gabriel, que se a moda hoje da visão burguesa, vou morar num condomínio fechado na minha vidinha. Pelo contrário, a família imperial que podia muito bem ter continuado morando na fazenda, que Petrópolis era a fazenda aqui desde a Dom Pedro I, ou fazer também um palácio fechado, quis criar uma cidade com pessoas do povo e a favor também do movimento abolicionista, e foi desenvolvendo com o Palácio de Cristal para eventos culturais. Então não era apenas para eles, é algo que existe até hoje para a população brasileira, quem quiser conhecer também.
Um detalhe importante, a gente está com essas bandeiras da Alemanha, porque a gente está, como eu falei para vocês em outro vídeo, na Bauerfest, que é a festa, né, do povo alemão por conta dos imigrantes alemães que fundaram Petrópolis e que hoje até tem essa herança cultural presente. Então, a primeira quinzena de julho se comemora essa festa, e por isso estão com essas bandeiras aqui na cidade toda. Então, no dia a dia não tem, por causa da festa. Então, uma casa importante aqui em Petrópolis, de veraneio, é a do famoso Barão de Mauá, Visconde de Mauá, que era amigo do imperador. Até alguns livros falam que eles tinham rixa e tal, não tem procedimento. Então, você vê que é do estilo neoclássico, então o moço dele, por conta dessa influência dele também inglesa, né, que na Inglaterra e nos Estados Unidos, que tem desse estilo, desse renascimento, né, neoclássico, de arquitetura. E ele passava o verão. Então, ao invés dele morar na Avenida Keller, na outra, ele preferiu comprar num terreno maior, um pouco mais afastado, mas ainda no centro histórico atual da cidade. Ele foi o grande responsável pela questão das ferrovias no Brasil. Sim, inclusive a primeira ferrovia, a linha de ferrovia do Brasil, foi do Rio de Janeiro para Petrópolis, por causa, né, que o imperador passava o verão. E ela Então, não é ativa mais. Não tem como ir Infelizmente, para Rio, Petrópolis Não, de trem. depois de Juscelino Kubitschek, décadas depois, tudo foi sendo desativado. É inacreditável não ter umas linhas de trem assim óbvias. Por exemplo, Rio-São Paulo não tem trem. Então você vê que na época do Império, com todas as limitações tecnológicas que tinham, de recursos, assim por diante, eles criaram essa linha de ferrovia que é a primeira do Brasil. Então foi o Barão de Mauá que conseguiu fazer com essa parceria com o Dom Pedro II. Está aqui no Paço Isabel, ou seja, a residência da Princesa Isabel em Petrópolis, de frente da Catedral. E o interessante, essas bandeiras são para a Bauerfest, não está aqui o ano todo não. Ainda a propriedade é da família imperial. E o interessante dessa casa, do Paço Isabel, é que o último retrato tirado da família imperial antes do exílio, antes do golpe republicano, de 15 de novembro de 1989, foi naquela varanda lá. Então você vê que tem essa importância histórica por causa disso também. E como eu falei em outro vídeo, né, tem nesse jardim, você vê que tem um tamanho grande para jardins, as chamadas camélias. Como falei para vocês, que são as flores que representavam os abolicionistas, para reconhecer. Então a própria Princesa Isabel plantava aqui na casa dela, no jardim dela, e distribuía para as pessoas para que elas aderissem, né, e mostrassem isso a público com orgulho, que faziam parte do movimento abolicionista. Mostra lá uma, Gabriel. E ela não dá o ano inteiro, então a gente está num período, né, por causa do inverno, mas dá para a gente conseguir encontrar algumas aqui. Então são as camélias. E aí atrás é a Catedral de Petrópolis. Tem alguma coisa para visitar lá? Então aqui está o retrato, né, da última foto da família imperial do Brasil antes do exílio, do golpe republicano, para a varanda dessa casa aqui. A gente vê aqui então do Pedro II, com a mulher dele, a imperatriz Teresa Cristina, a filha a Princesa Isabel, com o genro Conde D, e 4 netos, o neto Dom Pedro Augusto e outros 3, né? Que é Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís e Dom Antônio. Isso aqui também é bem bonito. Você vê que essa foto é importante para ver que o meio de transporte eram as charretes, né? Não tinha carro. O Petrópolis tinha esse lado como se fosse um pequeno Versalhes ou Paris nos troncos. Aqui a gente vê coragem, fé, colonização germânica de Petrópolis. Infelizmente, o que aparece aqui? Cadê? Me perdi. Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Petrópolis. Então aqui
a parte interna da casa do Palácio de Isabel, sendo que tem alguns descendentes que ainda residem aqui, já que é a propriedade da família ainda, imperial. E aí tem uma estátua da Princesa Isabel, aqui. Será que é em tamanho real? Ela era baixinha, isso eu tinha lido sobre isso. E ela tá vestida, esse manto que ela estava usando, não é original, o original está em Salvador, no museu lá. Quando ela assinou a Lei Áurea. E era assim Nessa mesmo? capa. Tomara que caia. Sim, que já era do final do século XIX. É Conde D. São Pedro de Alcântara. É o padroeiro do Brasil e também da... Ah, bom, aqui que a gente depois vai para a catedral, São Pedro de Alcântara é o padroeiro de Petrópolis e do Brasil. Esse é o Conde D ali. Ali é o Conde D? A gente tem aqui o Conde D, o genro do Dom Pedro II, e a Princesa Isabel. Esse é o engenheiro. Isso. Com a representação do engenheiro Júlio Frederico Keller, que foi o projetista da cidade de Petrópolis. Que dom. Dom Pedro com traje de majestade. Isso aí tem no Museu Imperial. Que lá não pode gravar dentro, nem tirar foto. E quem é essa família? Aqui eles representam, de Várias. forma geral, os alemães, né? Aí tem a planta de Petrópolis, que é a cidade. Então você vê que fizeram os loteamentos. Cada pessoa foi comprando ou adquirindo de algum modo o Né? de Petrópolis. Aqui é o quê? É o Quitandinha. Aí é um pouco já da saída de Petrópolis, que foi construído como um grande cassino, de inclusive renome internacional, Cassino? o Cassino Hotel, que na época da Era Vargas foi uma das grandes febres, né, que Las Vegas também estava ascendendo e tal. Então, no Brasil, algumas cidades, como Petrópolis, criaram esses grandes cassinos, hotéis. E aí acabou. E aí, Dutra, né, por influência da mulher, proibiu os jogos. Né? Ele ia muito? E aí... Ele perdia muito, Mas o será? hotel. No, Não, nos a mulher era jogos? Carola, né? Ela era bem católica É. ou só Carola? Não, mas o argumento é mais sentimental. Falava o quê? Ah, que jogo. Vicia, Alcoolismo, vício, drogas, não sei o quê. Aqui é uma matéria de jornal da época, né? De São Paulo, avisando sobre a Lei Áurea, que teve uma grande repercussão no Brasil, foi um marco da nossa história, inclusive é algo que acho estranho não ter o feriado, né, do 13 de maio. Então aqui é a original, inclusive, da época. Noticiando, né, a Lei Áurea da Polícia da Escravatura no dia 13 de maio, o jornal do dia seguinte. E aqui a gente vê incoerência, né? Em frente à casa da Princesa Isabel, aquela que foi expulsa pela República, e a família real atual tem a cara de pau de deixar a bandeira da República de frente da casa da Princesa Isabel. É lamentável.
Aqui em frente à Catedral de Petrópolis tem um túmulo, né? É a estátua do fundador, engenheiro fundador que projetou a cidade, né? Júlio Frederico Keller, alemão. A cidade até hoje reconhece, tanto que a principal avenida da cidade, que eu falei para você, de Petrópolis, tem o nome dele. Aí, enterrado. Deus o tenha. Amém. Essa catedral ela é estilo neogótico. Neogótico. Toda de pedra. É. Pedra daqui mesmo, de Petrópolis. Ah, eu não sei. O vlog que eu gravava com o Laudelino, ele falou que o STF, aquela estátua da deusa Ah, sim. lá em frente ao STF. Material daqui? Eles fizeram questão de trazer a pedra de Petrópolis Ah, não para sabia, não. fazer a estátua do STF. É Artemis? Qual é o nome da deusa cor. da justiça? É Atenas? Enfim, é literalmente o poste mijando o cachorro. Vou abrir aqui. Ela já sofreu alguma reforma significativa? Ela demorou para ser construída. Bom dia. Ela... Então ela só terminou mesmo. Não, obrigado. Ela terminou quando? Ela fez 90 anos. 90 anos. Então, ela fez 90, então foi na era Vargas, né? Aham. Tá gravando? Tá. Aqui tá na Catedral de Petrópolis. Ela começou a ser construída na época da princesa Isabel, que de fato empreendeu pela sua construção, tanto que os restos mortais da família imperial estão aí. Né? Eles foram trasladados para cá depois do banimento. E ela demorou, como as catedrais medievais, você vê que tem estilo neogótico, de ser construída. Então, se não me engano, ela terminou a construção há 90 anos, né? Na década de 30, se não me engano. E aí a gente vai ver que tem vitrais, inclusive de pessoas amigos da família imperial, que até durante a República continuaram doando para terminar essa obra. Inclusive os vitrais têm o nome lá deles, né? Oferecido por fulano, por cicrano, da família Porciúncula, Calmon do Panho Almeida, né? Da Baronesa de Muritiba, tantos outros que eram amigos da família imperial, que mesmo após a morte deles, quiseram ajudar a construir e terminar essa obra que é para o Brasil inteiro. E por que escolheram o estilo neogótico? Porque geralmente, quando se remete ao Império, se remete ao estilo barroco, por exemplo, a antiga Sé do Rio, que era a Catedral do Rio de Sim, Janeiro. porque aí já é do século XVIII. Houve, né, no século XIX, a questão dos revivals, ou seja, ressuscitar estilos antigos de acordo com o gosto de cada um. Então, o neoclássico, neo quer dizer o que? Novo. Então, era mais aquele da influência grega, renascentista, teria algo novo. Né? O neo-românico, estilo né, do final do Império Romano, do início da Idade Média, e o neogótico. Então, de acordo, de fato, com a preferência, com a mentalidade da época, né, da pessoa que construía, quis ressuscitar alguns estilos, aqui foi optado. Então, por Dom Pedro II ter muita afinidade, ter muito gosto pela França, se atribui isso ao neogótico daqui. Muito provavelmente. A família imperial brasileira tinha grande afinidade com a França, tanto que Condé, Isabel se casou com o Condé e assim por diante. O que eu acho uma pena, né? Porque nossa origem de fato é portuguesa. Faria muito mais sentido que aqui fosse uma catedral barroca, né? Que o barroco também são de várias origens. Você vê que Petrópolis, eles quiseram de fato, por conta do clima, ter uma influência europeia. Era a moda da época e isso foi decidido. Mas aqui tem outros estilos, como eu disse, aqui neogótico, tem outros estilos neoclássico. A casa da Princesa Isabel é o estilo neoclássico. Então, cada um tem, a partir do seu gosto, do momento histórico, da arquitetura, construir de um estilo ou de outro. E como a gente estava vendo, essas pedras, pelo que parece, são da região de Petrópolis. Então, provavelmente eles aproveitaram já esse tipo de material da região, que é uma região serrana, para construir a catedral a partir disso. Vamos ver lá dentro. Então aqui, depois da revogação do banimento da família imperial, trasladaram, né? Trasladaram os restos mortais deles e fizeram essa chamada Capela Imperial.
Então, com mármore. Então, você vê ao centro tem Dom Pedro II com a mulher dele, Dona Teresa Cristina. Do lado esquerdo tem a Princesa Isabel e do lado direito tem o Conde D. Então, isso foi criado já no século XX. E uma comparação que a gente já tinha feito no vídeo do Laudelino sobre um panorama entre Império e República. Em República, o JK tentou se estabelecer como um pai fundador de um novo Brasil, com a construção de uma nova capital e etc. E vocês lembram no vídeo como era o túmulo dele? Algo completamente macabro, tenebroso, que era um túnel preto, em volta, pessoas vestidas de branca, tudo muito esquisito e escuro. E aqui o contraste. A família imperial, com sua devida homenagem, que se tem que dar, mas uma homenagem, digamos, modesta, uma homenagem controlada, porque o foco daqui, por exemplo, daqui a gente não vê Dom Pedro II, a gente não vê direito a Princesa Isabel, eles estão deitados. E aqui o foco é a cruz de Nosso Senhor, os vitrais, São Pedro. Então isso mostra a diferença da República para o Império, onde era para ter, embora nem sempre aconteceu, infelizmente, das mazelas humanas, mas um foco do trono e do altar, e não um foco personalista, populista que existe na República. A gente tem uma pia batismal com os vitrais, de certa forma uma pia batismal muito simples, né, para uma catedral. É isso que você vê que existia a grandeza na modéstia, na austeridade. Esse é quem? É Santo Antônio. Santo Antônio. Então, Confessionário. esses vitrais, praticamente são, né, do início do século XX, tem sempre algum fato, ou de algum santo, principalmente São Pedro de Alcântara, que é o padroeiro de Petrópolis e do Brasil, ou de outro santo, ou da vida, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. E embaixo, realmente, tem a doação das pessoas, mostrando que as elites da época, né, seja daqui da região de Petrópolis, principalmente do Rio de Janeiro, eram católicas e ajudavam, né, materialmente, concretamente, a construção da catedral. No confessionário também, muito bonito. A via sacra belíssima. Muito bonita essa via sacra, olha. Impressionante a via sacra. Muito bonita. Muito bom. A igreja com muitos arcos. Deixa eu ver se tem de... Vem cá, Só Gabriel. isso eu não sei. Tem Santa Elizabeth da Hungria, Santa Isabel da Hungria, que é a rainha. Aqui o tubo de órgão. O órgão funciona. Ainda se usa? Sim, usa. Principalmente Bom. nas missas solenes de domingo. Pelo visto, ô Torinho, a única reforma que aconteceu foi em relação ao altar mor que ficou lá para trás e veio esse altar para frente, depois da reforma litúrgica, né? Sim. É uma pena, ia ser mais bonito se tivesse preservado o modelo, digamos, tradicional dela, né? Sem essa inovação dos púlpitos, mas realmente é uma catedral. Então você vê que é estilo neogótico. Essa tendência a apontar para os céus, né? Para cima, para fazer com que as pessoas acendam, né? Coisas maiores. Torinho, aonde que, não sei se você já viu as fotos de como era na época, aonde a família, se bem que terminou, não sei se a família imperial já assistia a missa aqui, mas aonde ficava, digamos, o trono do imperador, no modelo original? É isso, infelizmente, as fotos que tem são opções do lado de fora. Provavelmente por conta das obras também, que é da ampliação, as missas campais, como foi a da comemoração da abolição da escravatura, que foi algo gigante, eles faziam principalmente em frente à catedral. Então, na época do Império, não encontro, não se divulga fotos como era internamente. Mas lembrando que a obra só terminou de fato no século XX, porque os governantes, a mentalidade, né, de influência medieval era de você começar alguma obra e ela perdurar, porque
mesmo você falecendo, ela está feita para os seus sucessores e para Deus. Aqui é uma diocese de Petrópolis? Diocese de Petrópolis. Então tem o trono do Do bispo. Também é bem bonito. Ali São Luís. Vamos lá. A gente tem aqui esse vitral que é, né, da Capela Imperial, que se fizeram, obviamente, já na República. E aí é para comemorar e homenagear a abolição da escravatura. Então você vê o que? Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que libertou, de fato, a escravidão, porque tinha essa visão transcendental de que a liberdade não era apenas política, mas também existencial e religiosa. E em cima tem a figura do Papa Leão XIII, que era o Papa da época, né, da abolição da escravatura, que inclusive presenteou, né, a princesa Isabel por causa disso. E aí embaixo tem, né, a figura da princesa Isabel, Dom Pedro II e da Teresa Cristina. E também bom lembrar a questão entre o Papa Leão XIII, que a gente vai publicar uma obra dele em agosto, ele chegou a repreender Dom Pedro II pela questão religiosa no Brasil. Interessante terem retratado ele, apesar dessa problemática envolvendo ele e a família real. A gente está aqui atrás da catedral, na segunda principal avenida de Petrópolis, chamada Avenida Ipiranga, a antiga Avenida Joinville. Aqui era o chamado quarteirão francês, onde os casarões da época do Império tinham influência francesa, somente da Normandia, norte da França, né? Onde Condé, inclusive, tinha propriedade. Essa aqui era dos Visconde de Tourinho, né, que era da nossa família, a gente conseguiu adquirir de volta anos atrás. E ao longo dessa avenida nós tínhamos casas da família, por exemplo, do Pedro Calmon, que adquiriu, né, no século XX, da família do Joaquim Nabuco e tantas outras figuras importantes da história do Brasil, tanto do século XIX quanto do século XX. Aqui devia ser um encontro intelectual muito pujante. Ah, era. Geralmente eles se encontravam onde? A Algum casa também do clube, Rio Barbosa. Um bar, algo nesse sentido? Algum No Império clube, era não no sei. próprio palácio. No palácio. Aqui, provavelmente, na casa das próprias pessoas, por isso as casas são mais espaçosas. Vamos lá. Tem a casa de Rio Barbosa. Vamos pegar. Vamos pra lá. E o Museu Imperial tá perto daqui? É, ali depois. Depois a gente vai ao último local. Bom, aqui a gente está em frente à Igreja Luterana. Que é a primeira do Brasil, foi uma concessão para que os colonos alemães viessem. Uma parte era de católicos, outra de luteranos, protestantes luteranos, e acabaram construindo, só que com esse estilo, né, neogótico, né, já que era um país, né, oficialmente católico, não poderia ter estilo diferente das igrejas católicas. E a Alemanha sempre exportando as porcarias que ela faz pro mundo. Infelizmente essa igreja aqui é mais bonita que muita igreja católica atualmente. A gente está na Avenida Ipiranga, falei para vocês que atrás da catedral, a segunda mais importante da cidade, e em frente à igreja luterana até a casa de Rui Barbosa, que era a casa de veraneio dele aqui em Petrópolis. Ele marcava reuniões políticas, assim por diante. Inclusive faleceu nesta casa em 1923. Casa bem simpática. Sim. Nós estamos aqui no principal cartão postal de Petrópolis, e o motivo da cidade ser fundada, que era o palácio de veraneio da família imperial, que Dom Pedro II decidiu construir, poucos anos depois que assumiu o trono. Ele subiu ao trono em 1940, né, quando da maioridade, quando ele tinha 14, 15 anos. E a cidade foi crescendo ao redor disso. Então a vida social de Petrópolis, tudo era ao redor do Museu Imperial. Então tem um museu, né, o Palácio Imperial, hoje é um museu que é interessantíssimo, se não me engano é o mais frequentado do Brasil.
né? Centenas de milhares de pessoas visitam aqui. Então, o diferencial do Museu Imperial é que cada cômodo tem os artefatos, os móveis, mobiliário da época, então, de como funcionava. Então, os quartos, a sala de jantar, a sala do trono, tudo no original. Então, você vai entender exatamente como é que funcionava, né, o Palácio Imperial, a casa do Pedro II, né, durante o Império. Então, você percebe o quê? Que, sem luxo, né, com certa austeridade, era possível sim ter bom gosto e ter uma certa, como era característica do Dom Pedro II, a magnanimidade. Então você conseguia unir a grandiosidade sem o exagero, sem o luxo, que é algo, né, negativo. Então você vê, aqui seria o equivalente ao Palácio de Versalhes, Muito mais simples. só que muito mais simples, mas que cumpria muito bem com seu objetivo, de ser de fato a corte do Brasil no Império, nos verões, fugindo do calor do Rio de Janeiro. É isso então? Vamos lá? Obrigado, Torinho, por ser nosso guia turístico hoje no Viagem Caravelas. Aproveita e divulga seu trabalho, você tem livro publicado, sua Sim. página no Instagram. Meu Instagram é Luiz Tourinho, Luiz com S, o arroba é Luiz Tourinho SSA, né, de Salvador. E já escrevi alguns livros sobre história do Brasil, focado com a atuação dos baianos, que inclusive frequentavam aqui. Então, o nome do livro é Velhos Baianos. Estou publicando outro em breve sobre a história de Mato Grosso. Então, vocês podem procurar para comprar e adquirir. E qualquer dúvida, né, relacionada à história do Brasil, à história de Petrópolis, vocês podem entrar em contato. Eu estou à disposição. Obrigado, viu, Gabriel, pela oportunidade. Gente, vamos ver se a gente vai tentar filmar alguma coisa lá dentro, apesar de não ser permitido, e talvez não seja o fim do vídeo ainda. Abraço. Obrigado. Obrigado, Viu? Torinho. Deus e pague, viu? Nada. Com Deus.